Senhor Deus, nós louvamos o teu nome nesta noite, agradecidos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que muito se esforçaram para estar aqui. Para alguns tem sido uma batalha, um grande sacrifício, mas estão fazendo com alegria, estão fazendo para ti acima de tudo. Estão fazendo porque querem crescer na graça e no conhecimento e porque amam a tua palavra. Peço a tua graça sobre a mente e o coração deles, que possam a mente e o coração deles estarem bem abertos para receberem a tua santa palavra. Peço a ti o perdão dos meus pecados, que tu me ajudes, ó Deus, me dê a graça necessária para transmitir a tua santa e gloriosa palavra. Senhor, se conosco, nos dá o teu fortalecimento nesta noite, trazendo a tua luz nas nossas mentes para transmitir da melhor maneira possível a tua santa palavra. Muito obrigado. Entregamos tudo aos teus cuidados. Oramos e te agradecemos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nós estamos hoje, pela grande bondade de Deus, na nossa sexta e antepenúltima aula desta matéria hermenêutica e exegese bíblica. Repito, esta é a sexta e antepenúltima aula. Nós teremos a penúltima aula na próxima terça, dia 4, e a última com a provinha no dia 11 de junho, dia 18. Então, começaremos a nossa próxima matéria. Na próxima aula já estarei fazendo a divulgação. Já quero me antecipar, não dando desculpas. De novo, eu tive uma terça-feira bem apertada, não que eu não quisesse fazer isso hoje, é que eu não estou com as condições de fazer o sorteio da Bíblia. Eu acho que Deus está guardando essa Bíblia para alguém, entendeu? Já 2 terças seguidas não estou conseguindo fazer o sorteio. Estou desconfiado que alguém está orando muito. Pastor, segura aí, atrasa esse sorteio, que essa Bíblia vai ser minha. De repente vai ser do Sebastião Gabriel, de repente vai ser do Lucas. Alguém aí está orando para que esse negócio se atrase, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Então fica calmo, tranquilo, que na próxima terça a gente, sem falta, se Deus quiser, a gente vai fazer o sorteio, que a gente está passando uns dias aqui muito apertadinhos, graças a Deus, com algumas pequenas dificuldades, mas a gente vai liberar esse sorteio na próxima aula, não é porque a gente não quer fazer hoje, que realmente passamos um fim de semana bem apertado, né, uma segunda-feira um pouquinho também, e hoje bem ocorrido, mas estamos aqui, graças a Deus. Antes de nós entrarmos na página 15, tópico 5, não é? Na página 15, tópico 5, princípios elementares da exegese bíblica, vamos fazer uma rápida, bem rápida recapitulação de umas partes que já estudamos, né? É importante a gente fazer esse tipo de recapitulação para manter a memória fresca, né? Eu acredito que vocês se lembram, eu deixei lá no grupo um grupo de slides, né? Quantos se lembram que eu fiz uma postagem no grupo de slides? Quantos se lembram? Isso. Se alguém perdeu lá no grupo, que é um pouco normal às vezes, né? O aluno vai lá no grupo, mas não está encontrando os slides. Caso isso aconteça ou esteja acontecendo, me deixa saber que eu mando ou reenvio os slides diretamente no seu privado do WhatsApp, tá? Eu mando diretamente no seu privado do WhatsApp. Mas dê uma olhadinha. Pastor, perdi, eu não estou encontrando os slides de hermenêutica e exegese. Fala comigo no privado, que aí eu não terei problema, eu faço o reenvio no seu privado, porque é importante que você tenha esses slides, porque eles vão lhe ajudar também a fazer uma espécie de recapitulação ou revisão. É importante que você tenha. Então, em cima desses slides, nós vamos fazer uma rápida revisão, uma rápida recapitulação. Isso aqui é muito importante para a gente ter em consideração. Vamos lá. A hermenêutica bíblica, como já temos estudado, ela traz várias regrinhas para nós interpretarmos corretamente o texto. Todos estão enxergando os slides? Sim? Alguém me dá um sinal aí? Isto. Se alguém não estiver enxergando, só me mandar uma mensagem de texto no meu WhatsApp privado para a gente então corrigir alguma situação. Mas vamos lá.
A hermenêutica bíblica ela tem regrinhas que são obrigatórias para fazermos uma correta interpretação do texto sagrado. Aqui temos uma delas, né? Examinar a geografia, história e cultura das nações citadas na Bíblia, né? Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque a geografia ela nos vai dar o conhecimento do clima, extensão e acidentes geográficos, riquezas minerais e vegetais. Já a história vai nos dar a questão do conhecimento, do surgimento, desenvolvimento, o êxodo ou o término das civilizações bíblicas. E a cultura vai nos ajudar o conhecimento das crenças, valores, alimentação e outros costumes dos povos citados na Bíblia. Isso parece não ser importante, mas é muitíssimo importante para sabermos interpretar corretamente o texto. Outra coisa também importante é discernir a aplicabilidade de princípios ou profecias contidas nos textos bíblicos. Existem princípios, muita atenção aqui, por gentileza. Existem princípios e profecias que são únicas e outras que se repetem. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse texto? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, ele é um texto um pouco conhecido, eu quero acreditar, né? Ele é um pouco conhecido, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler esse texto? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Alguém sabe o significado desta palavra, anátema? Vamos lá? Pode abrir o seu áudio. Amaldiçoado. Maldito. Maldito ou amaldiçoado. Interessante, né? Tá ali. Esse texto fala do ministério apostólico no sentido de ditar doutrina. Ao confrontarmos este versículo com outros, como por exemplo, 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Também é interessante esse texto, ele traz uma pequena semelhança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra um outro. Então, este é um princípio único que foi ali ditado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo para sabermos o que é doutrinário, ou seja, o que é ensino verdadeiramente bíblico e o que não é. Gênesis capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 1. São princípios únicos, eles não voltaram a se repetir, é isso que eu quero deixar claro. São princípios que foram válidos para aquele tempo, não são válidos para os dias de hoje. Isso é curioso. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo de 1. Gênesis 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Ao confrontarmos este versículo com outros, como por exemplo Josué 1, 5 e 9, concluímos que este princípio pode se repetir. Olha só,
Então, temos princípios que são únicos, que é o caso de Gálatas 1:8 e 1 de Coríntios 4:6, e princípios que se repetem ou podem se repetir, que é o de Gênesis 15:1, e agora vamos a Josué 1:5 e 9. Josué 1:5 e 9. Josué 1:5 e 9 está escrito: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. O verso 9: Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, e não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, e por onde quer que andares. Então, aqui são princípios que se repetem, que não é o caso de Gálatas 1:8, nem de 1 de Coríntios 4:9. A gente descobre isso através dos contextos. Quando a gente analisa os contextos, a gente chega à conclusão que são princípios que podem ou não serem repetidos. Existem princípios e profecias pessoais e outras universais. Olha que interessante, irmãos. E muitos usam esse texto ao contrário, ou seja, como fosse um princípio aplicado para todas as épocas. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aí alguém vai me dizer, pastor, mas espera aí, mas Deus não tem preocupação com a salvação das nossas famílias? Sem dúvida nenhuma. Mas esse texto não deveria ser aplicado para isto. Este texto ele tem uma aplicação única, e a aplicação ali para a família do carcereiro de Filipos. E eu vejo hoje pregadores fazendo aplicações deste texto para todos os tempos, todas as circunstâncias, todos os momentos, mas não tem aplicação universal, ela tem uma aplicação pessoal, e ela se conecta com 1 de Coríntios capítulo 7. Vamos lá? Bem interessante isso. Parece um pouquinho difícil, mas você tem que, para que um texto, ou um princípio, ou uma profecia tenha uma aplicação pessoal universal, tem que ter dois textos que se confrontem e que se confirmem entre si. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vocês estão percebendo que esta matéria, além dela expor as regrinhas, trabalhamos muito com leitura bíblica. Ou seja, somos obrigados a fazermos uma leitura bíblica profunda, não é? E analítica. Não apenas uma leitura por cima, mas uma leitura bem na profundidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. E vamos fazer leitura dos versos 11 ao 16. Porém, se apartar, que fique sem se casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que interessante. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está, continua aqui, sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Então, esse é um princípio que foi usado ali na igreja em Corinto, um princípio muito aplicável, porque estava havendo uma confusão generalizada sobre o fato de deixar ou não o cônjuge descrente, entende? Mas às vezes se usa esse princípio nos dias de hoje e às vezes não funciona. É usado, compreende? Mas não funciona, porque esse princípio foi usado uma única vez. Como é que eu sei que ele foi usado uma única vez? Porque ele é muito parecido com o princípio de Atos 16:31. Agora, um princípio que é usado em todas as circunstâncias e épocas. 1 de João 1:9. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados.
Ao confrontarmos esse versículo com outros, como por exemplo João 3,16, Tito 2,14, então vamos concluir que este princípio universal. Procure anotar aí. Você sabe que o princípio ele é universal quando você se confronta com mais de dois textos. Se dois textos falam a mesmíssima coisa, esse princípio ele será um princípio universal. Mas se você tiver apenas dois textos e haver algumas discrepâncias, ou seja, diferenças, este não é um princípio universal. Pode até mesmo ter algumas semelhanças, mas ele é aplicável unicamente para aquela época ou para aquela circunstância que aborda o texto. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Embora o cumprimento da maioria das profecias, agora aqui é uma parte mais difícil, a questão das profecias, seja literal, suas divulgações são recheadas de simbologias, como por exemplo, João 2, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. Destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Ao analisarmos o contexto posterior, concluímos que Jesus utilizou uma linguagem simbólica nesta profecia. Já Apocalipse 1:20, presta atenção, olha só, os 7 anjos e os 7 castiçais. Ao analisarmos o contexto anterior e posterior, concluímos que os anjos nesta passagem são os pastores e os castiçais são as igrejas. Isso é bem interessante analisarmos, não é, o nível dos símbolos que a palavra de Deus assim nos traz. Já falamos isso anteriormente, né? Dicas além das regras da hermenêutica, né? Que o intérprete tem que ser humilde, tem que ter uma vida de oração e ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui é bem interessante também, ó. Dificuldades com referência a algumas passagens. Gênesis 1:31 fala dos 7 dias da criação. Aí tem 3 teses. O que são teses? São teorias, são pensamentos ou abordagens que não podem ser 100% comprovados na prática, mas são válidos, porque têm indícios de alguma verdade. Por exemplo, a primeira tese, cada dia representa um período superior a 24 horas. É o que nos apresenta em Gênesis 1:14 a 18 e Gênesis 2:4. A segunda tese é que cada dia representa um período de 24 horas, segundo Êxodo 20, versículo 11. E a terceira tese, cada dia representa um período de tempo incerto. Aí vamos em Gênesis 2:4, versos Êxodo 20, 11 e versos 2 de Pedro 3:8. Jonas no ventre do grande peixe. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá? Jonas, capítulo 1, versículo 17. Isso aqui é interessantíssimo e eu acredito que vocês já devam ter lido ou ouvido falar, mas vamos tomar aqui um tempinho, porque isso aqui é uma parte um pouquinho difícil no estudo da hermenêutica e precisa ser bem esclarecido. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1, vamos, versículo de número 17. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe, olha que interessante, para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Assim diz a tradução Almeida Revista Corrigida. Vamos a uma outra tradução, porque de acordo com a tradução da Bíblia, muda um pouco. Deixa eu ver aqui na Almeida Revista Atualizada o que que diz. Porque é uma tradução na Bíblia, né, em português, que não fala grande peixe. Ok. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bem interessante, não é? Aqui está falando de peixe. Agora, eu pergunto a vocês, vamos ver se alguém consegue me responder.
Baleia é peixe ou não? Vamos lá. Se alguém puder abrir o áudio e me responder. A baleia é um Uma mamífero, não? baleia Mamífero. é um mamífero. Baleia não é peixe. Interessantíssimo isso aqui. Então anote: baleia nunca foi peixe, é um mamífero. Ele é classificado como um cetáceo. Anote aí. Mamífero é o que dá cria por parto normal e dá de mamar. Que loucura, mas está dentro da água. Mas é assim. E ele é classificado um cetáceo. É um mamífero, porque ele dá à luz via placenta, parto normal, né? Dá de mamar, mas vive dentro d'água e é classificado como um mamífero cetáceo. A tradução de Almeida em português não está errada, porque fala de um grande peixe. Mas vamos lá. Vamos trabalhar então com 3 teses. Uma delas é a mais correta. Primeira tese: o grande peixe era uma baleia. Então, muitos sustentam que a baleia é o maior peixe que existe. Isso é uma tese, mas a gente já sabe, já estamos entendendo que baleia não é peixe. Segunda tese: um grande peixe não era uma baleia. É impossível uma baleia engolir um homem por inteiro e vivo devido ao formato da sua garganta. Terceira tese: o grande peixe é de origem desconhecida. Embora não saibamos qual peixe Deus utilizou para engolir Jonas, sabemos que o episódio foi um milagre verídico. Pelo menos Jesus certifica em Mateus 12, 39 e 40. Eu vejo pregadores fazendo as mais amplas versões ou afirmações sobre o assunto. Particularmente, eu fico com a terceira tese, né? Porque o texto hebraico não dá nenhuma pista se era definitivamente um peixe, um mamífero, um cetáceo, enfim. Então fica de origem desconhecida. Mas o milagre aconteceu. Isso é um fato. O milagre aconteceu. Se foi um peixe, se foi um cetáceo, se foi sei lá o quê, mas o milagre definitivamente aconteceu. Agora aqui parece ser um pouquinho polêmico, mas temos uma resposta bíblica. O tipo do vinho feito por Jesus nas bodas de Caná da Galileia, João 2, 1, 11. Primeira tese: vinho não alcoólico. Jesus não iria compactuar com o alcoolismo, é o que muitos alegam. Este vinho não teve tempo de fermentação. Fermentação na Bíblia simboliza pecado. Até aí faz sentido. Mas vamos para a segunda tese. Jesus era chamado, ou seja, a segunda tese sustenta que foi vinho alcoólico. Jesus era chamado de comilão e beberrão. Assim como Jesus teve poder para transformar água em vinho, Jesus também teve poder de fermentá-lo instantaneamente. A Bíblia condena a embriaguez e não o uso moderado do álcool. Aí temos a terceira tese. O tipo do vinho é desconhecido. Não podemos dizer com 100% de certeza qual o tipo deste vinho. O milagre, sim, foi verídico. O vinho feito por Jesus era melhor do que aquele que estava sendo servido. Existem outras passagens mais claras que podem instruir-nos quanto ao tipo de vinho que deve ser utilizado pelos cristãos. Deixa eu entrar aqui com vocês. A palavra vinho aí no original do grego koiné é oikos. Você pode até pesquisar no Google, numa Bíblia interlinear. Não estou aqui falando da minha cabeça, estou falando na base de uma investigação de muitos anos, tá? É a palavra grega oikos, né? E a palavra grega oikos fala de vinho fermentado ou alcoolizado. Outro detalhe que o próprio texto diz que o mestre Sala, alguém se lembra disso? O mestre Sala provou do vinho e considerou excelente. Agora, vamos partir aqui de um princípio muito básico. É muito normal, escute, é normal na cultura judaica a ingestão de bebida alcoólica, particularmente de vinho. É normal na cultura francesa, na cultura italiana, na cultura espanhola, na cultura chilena. Não estou aqui querendo criar polêmica, entenda-me bem.
Nossa cultura latina e brasileira, nós não temos esta cultura de beber bebida alcoólica. Nós não sabemos, pela nossa cultura, ingerir sem nos embebedar. Alguém está me acompanhando, gente? É a nossa cultura por base histórica, não nos ensinou a ingerir bebida alcoólica e não nos embebedar. É bem curioso isso. Eu estive várias vezes na França, na Itália e na Espanha e vi pastores tomar 1 litro de vinho, daquele bem carregado, e não ficarem bêbados. E eu falei, uau! E eu tomei isso aqui, ó, isso aqui, porque eles dizem, pastor, prova, porque foi preparado há poucos dias, é um dos melhores vinhos, sobretudo no interior da França. E eu não queria, não, me desculpe, irmão, não, eu não tenho o hábito, não é a minha cultura, mas só para provar, irmãos, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, foi o suficiente para eu desmaiar. Eu tomei, desmaiei. Eu fiquei desacordado 2 minutos. Eu falei, me deram uma droga e me apagaram. Então o senhor bebeu isso aqui, ó. E como é que o senhor conseguiu reagir desse jeito? Não sei. Acho que meu corpo está carregado de muito álcool. Eu acho que eu nasci debaixo de vodka, porque impressionante. Entende? Então tem pessoas que definitivamente não se adaptam com bebida alcoólica. O livro de Provérbios, vocês se lembram que tem um texto que Salomão implica a ideia é que se você vê o vinho brilhando no copo, ó, sai fora, porque ele pode trazer dores de cabeça. Alguém se lembra desse texto? Lá no livro de Provérbios? Então, é evitar a bebida alcoólica, entende? Alguém vai dizer, pastor, beber vinho é pecado? Aí eu vou com aquela palavra do apóstolo Paulo que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo mesmo nesse mesmo texto diz, ó, comer carne é pecado? Deixa eu perguntar a vocês, comer carne é pecado? E a fundo num churrascão, que muita gente aí gosta, é pecado? Não é. Mas Paulo mesmo disse, ó, tá comendo carne, teu irmão está se escandalizando pelo fato que você está comendo carne, para de comer. Por quê? Por causa da fé fraca do seu irmão. A mesma coisa se aplica à bebida alcoólica, tá? Mas em casa, ninguém vê, meu pastor não vê. Mas peraí, mas temos uma coisa chamada consciência. E essa consciência não tem jeito. O nosso Deus está vendo a nossa consciência e até a intenção. Não, mas eu estou em casa, ninguém está vendo, irmão, evita o problema. Só isso. Evita o problema. Porque assim, hoje é um copinho desse tamaninho, amanhã é outro, depois da manhã é outro, depois da manhã é outro. Daqui a pouco você, sem perceber, o seu organismo está pedindo a necessidade de estar bebendo todos os dias 1, 2, 3, 4 doses. E sem você perceber, começa o vício. Alguém está me entendendo, gente? O problema está no vício e no mau uso que a bebida faz, ou que fazemos da bebida. Então, para evitar dores de cabeça, afasta, deixa de lado. Por isso que na cultura brasileira, o vinho da ceia é suco de uva, porque já se sabe lá de trás o problemão que ia trazer. Se você vai na Argentina, interessante, no Uruguai, no Chile, o vinho da ceia é vinho pesado. Eu fui missionário 6 anos na Argentina, meu irmão, e é cálice individual, né? O diácono, né? Lá com o lencinho, passa em cima assim na borda do cálice e vamos embora. Mais de 500 pessoas bebendo do mesmo cálice, um cálice enorme. E eu via pessoas fazendo, outros bebiam um golão daqueles. Quando pela primeira vez eu ingeri o vinho da ceia, eu falei, vou desmaiar aqui agora. Que é isso? Então, no dia da ceia, eu pedia ao pastor, me desculpe, eu não quero ofender, eles ficaram ofendidos, né? Mas eu estou trazendo a minha própria ceia, portátilzinho num cálicezinho individual com suco de uva. Eles ficaram ofendidos, ficavam, mas já tem que se acostumar a tomar conosco a ceia. Não tem como, gente, eu estou aqui servindo a Deus, tudo bem, mas é complicado, é complicado. Vocês estão entendendo, irmãos, que aquele vinho que Jesus fez da água em vinho, não foi suco de uva, foi vinho mesmo, foi vinho. Se você tem dúvidas com respeito à natureza, pode pesquisar
em uma Bíblia interlinear, que ali não foi definitivamente suco de uva, mas a nossa cultura, por uma questão de prudência, compreendeu? De cuidado, de evitar futuras dores de cabeça, decidiu adotar o suco de uva para o uso da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor. É errado? Em nada. Em nada, muito pelo contrário, estamos evitando, ou está se evitando, muitas dores de cabeça. Vamos voltar para a apostila? Vamos voltar para a apostila? E vamos entrar nos princípios elementares da exegese. Esses princípios aqui são importantíssimos. A partir deste capítulo, estaremos estudando acerca dos pontos da exegese, a irmã gêmea da hermenêutica. Vamos entender por que é tão importante utilizá-la combinado com a hermenêutica. Vamos estudar também seus princípios e mecanismos de funcionamento para uma melhor valorização e compreensão das palavras nos idiomas originais. A intenção deste estudo não é levar você, aluno, a querer já entrar no estudo dos idiomas originais. Nós estaremos fazendo só uma viagem bem por cima, muito por cima, tá? Porque isso vai ser avaliado a fundo quem de vocês chegar, né, ou se animar a chegar no bacharel em teologia. No bacharel em teologia nós teremos duas matérias chamadas noções de hebraico bíblico e noções de grego bíblico. São apenas noções que vão nos ajudar a entrar no texto original, no texto como ele é no original. Mas isso também não vai implicar em você aprender hebraico ou aprender em grego, porque nosso curso bacharel não tem essa finalidade. O mestrado e o doutorado, para quem se animar a avançar, aí sim nós vamos trazer, né, um curso um pouco mais robusto de hebraico e de grego. Mas fique tranquilo que nós estamos ainda no básico. Vamos lá. A língua moderna do estudante da Bíblia. Devemos saber o que diz o texto bíblico na língua nativa. Esta pode ser o português, o inglês, o espanhol, etc. Dos dias de hoje. Trata-se do sentido natural das palavras de nosso próprio idioma. Eu coloquei uma listinha aqui, preste atenção. Aqui tem uma listinha de palavras que você só vai encontrar, na maioria das vezes, na tradução da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida 1995. Vou bater bem nessa tecla. Procure não confundir tradução com Bíblia de estudo. Alguém se lembra? Tradução você encontra ou na capa da Bíblia ou na contracapa. É o estilo de tradução que é usado dentro da Bíblia, no transcorrer dos versículos. A Bíblia de estudo é outro assunto. A Bíblia de estudo é aquela linha de comentários que você vai encontrar ao longo, no transcorrer das páginas da Bíblia. Então, nós estamos falando aqui de tradução. Alguém aqui está comigo? Alguém está aqui comigo? Isso, estamos falando de tradução. Então, na tradução Almeida, Revista Corrigida, de 1995, vão aparecer estas palavrinhas ou estas expressões. Preste atenção, eu tenho certeza que você já passou por elas. Ser imputado ou levado em conta. Está lá em Gênesis 15:6 e Atos 7:60. Não lhe imputes o seu pecado, ou seja, não considere ou leve em conta o seu pecado. Restolho. Se você nunca leu, está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2. Exatores. Êxodo capítulo 5, versículo 13. Oblação. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Isopo. Levítico capítulo 14, versículo 4. Propiciação. Romanos 3, 25. 1 de João 2:2. Agora vamos tentar descobrir o que significam essas palavras? É interessante, não é? Ah, pastor, não estou entendendo nada. São palavras difíceis que vão nos exigir ter o quê? Até um dicionário bíblico. Vamos lá. Restolho. Quem sabe o significado desta palavra? Você não é obrigado. Estamos aqui estudando a palavra de Deus. Mas eu quero acreditar que vocês já devem ter passado por esse texto e já terem descoberto o significado dessa palavra ou ainda não. Vamos lá. Restolho. Alguém já leu essa palavra? Alguém já leu esse texto?
Já descobriu o significado da palavra restolho? Olha o silêncio. Restolho. Ninguém já leu esse texto na Bíblia? Gente, ninguém. Que interessante. Já passei por esse texto dezenas de vezes. Na primeira vez eu fiquei encucado. Aí eu tive que entrar num dicionário bíblico para descobrir o significado desta palavra. Ninguém suspeita o significado dessa palavra? Restolho. Ninguém? Pessoa vem de resto? Perfeito. Mas vamos definir melhor. Começamos bem. Vem de res. Plantas, pastor. Hum? Plantas. Não. Restolho. Repita, irmão Ailson. Seria o resto do resto? Não. Restolhos são as sobras da colheita. Sobras da colheita do trigo, sobras da colheita do algodão, sobras da colheita do milho, sobras de qualquer tipo de colheita. Se quiser anotar ao lado, interessante. Sobras de colheita ou de uma colheita. Nos tempos bíblicos haviam várias colheitas. Concordam comigo? Colheita do milho, colheita do trigo, colheita da uva, colheita do algodão, mas existia o restolho. O que é o restolho? Eram as sobras. As sobras. Então anote aí. Exatores. Êxodo 5:13. Exatores. Alguém já leu essa palavra? Não tem nada a ver com exato. Alguém sabe o significado de exatores? Olha a importância de um dicionário bíblico. A gente vai se deparar com essas palavras. Sim, irmão Fernando? Eu já escutei exator, que eu trabalhava no cartório, exatoria, exator. Aí tem outro significado, exatoria. Tudo bem, isso é um significado moderno, mas estamos falando do significado da Bíblia, que é um significado bem antigo. Bem Dominadores? antigo. Não. Algo parecido, mas não é exatamente dominadores. Os coletores de impostos? Não. O chutômetro está funcionando com força. Anote aí, exatores eram capatazes. Sabe o que é um capataz? É o camarada isso, a pessoa que administrava pela força aos escravos. Então coloca aí do lado exatores, capatazes. Mas por que a Bíblia não usa diretamente a expressão capatazes? Lembre-se que foi escrito por Ferreira de Almeida. Ferreira de Almeida escreveu isso em 1687. A palavra capataz aparece no dicionário da língua portuguesa somente em 1917. Oh, sim, senhor. A palavra capataz só aparece no dicionário da língua portuguesa em 1917. Até então, era sempre usada a palavra exator ou exatores. Oblação. Oblação. Oferta. É uma oferta, mas que tipo de oferta? Perfeito, é uma oferta, mas que tipo de oferta? Vamos lá, é uma oferta diferente. Para vocês verem que é difícil. E aí a gente precisa 100% de um dicionário bíblico, porque do contrário é complicado. Oblação. Anote aí, oblação é um ato de oferecer algo a Deus como sacrifício. Sacrifício, isso é uma oblação. Em algumas dessas oblações era um derramamento, às vezes, de água e, em alguns casos, de um sacrifício. Então, haviam dois tipos de oblações, mas a mais importante era a demonstração, o oferecimento a Deus como um sacrifício. Isopo, como diz lá em Levítico 14:4. Isopo. Essa palavra oblação, na Igreja Católica, ela é muito comum falar ela. Isto.
é algo parecido com a palavra Eucaristia, foi roubada da Bíblia, entende? E ganhou um outro significado que não corresponde ao que é na Bíblia, né? Como Eucaristia. A Igreja Católica roubou essa palavra da Bíblia, do grego koiné, e no original significa ação de graças. Mas na Igreja Católica adquiriu um outro significado, que é o ato da missa, da hóstia, do vinho. E na Igreja Católica é algo parecido. Eles roubaram esse texto, ou essa palavra, ou essa denominação do Antigo Testamento e incorporaram dentro dos sacramentos da Igreja Católica. Isopo. Ninguém consegue descobrir? O pastor isopo é uma árvore, uma planta medicinal que serve para purificação. No caso, não fala, na verdade, é uma erva aromática, né? Na verdade, era uma planta Sim. aromática que serve como Basicamente, purificação. isso, e basicamente o isopo era usada, né, em fardos, em pequenos fardos amarrados entre si. Lembram-se que na última praga, na morte dos primogênitos, foi usado o isopo para banhar no sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais das portas, entende? Foi então como tipo um pincel. O isopo também tinha esse trabalho de fazer pequenos fardinhos, né, amarravam uns aos outros e eles tinham um tipo de uma função de pincel. Propiciação. E o Sim, Fernando. carmesim também seria uma coisa, pastor? Como? No texto fala o carmesim e o isopo. Já é o Paulo- carmesim, já é uma outra coisa, já é uma outra situação. Estão ligados, mas são diferentes. São diferentes. Propiciação. Propiciação. Alguém sabe? O significado da palavra propiciação. Propiciar. Isso aqui é importante, gente. Nós vamos ter que ter um dicionário bíblico. Perdoar. Não, o perdoar é uma consequência da propiciação. O perdão é uma consequência, mas não é exatamente perdoar. Ninguém sabe? É importante anotar. Propiciação, favorecer, inclinar-se com favor para alguém. Percebo, então, que há necessidade de ter um dicionário bíblico? Quem está percebendo? Isso é importante, ter um dicionário. Nós vamos nos deparar, nós vamos nos encontrar com palavras bíblicas que definitivamente não vão fazer sentido aqui dentro da nossa mente. Porque, irmãos, a Bíblia usa uma linguagem muito erudita, muito polida, muito elevada, sobretudo na tradução Almeida em língua portuguesa. O inglês também, né? Se você que lê inglês, observa que de acordo com a tradução do inglês que você usa, você vai encontrar uma linguagem muito polida, muito erudita, muito elevada. Aí você vai ter necessidade de ter um dicionário no inglês. Mas vamos lá. Letra B. Né? Eu fiz esse teste para nós chegarmos à conclusão aqui na letra B. Se eu não entendo o que diz o texto bíblico em meu próprio idioma, como poderei entender o que significa esse mesmo texto para receber a mensagem divina e comunicá-la aos outros? Nós fizemos esse teste e alguns de vocês não conseguiram detectar o significado. Não é que você seja obrigado, só que para nós causa uma dificuldade de interpretar corretamente a partir do momento que eu não sei o que significa aquela palavra. Meditemos ao que diz o texto em Juízes 12:6, Neemias 8:8 e 1 de Coríntios 4:9. Olha só o que dizem esses textos. Isso aqui é tremendo. Olha só. Vamos ler na ordem? Juízes 12:6. Eu sei que você já passou por esse texto. É possível que você não tenha passado por esse texto. Juízes 12:6. Juízes 12:6. Todos encontraram? Eu tenho certeza que você já passou pela leitura desse texto. Livro dos Juízes, capítulo 12, versículo 6. Todos encontraram? Ou alguém está perdido no caminho ainda? Juízes 12:6. E então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete.
porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Uau! Pela pronúncia equivocada ou errada da palavra, 42.000 morreram. Meu Deus, o que é isso? Eles tinham que pronunciar chibolete. Não é chiclete, é chibolete. Mas pronunciaram cibolete, si. Esse é o problema do hebraico. O hebraico usa muito uma letra chamada chi. Então eles tinham que pronunciar, como eram estrangeiros, eles tinham dificuldade de usar essa letra no hebraico, que tem o som de... Então eles diziam... E aí perderam muitos a vida por causa disso. Então nós temos que ter cuidado quando nós lemos palavras e pronunciamos certas palavras que na Bíblia não correspondem ao que na verdade é. Neemias 8:8. Neemias, livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Neemias 8:8. Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Olha que interessante. E leram no livro da lei de Deus, e o declarando e explicando o sentido. Olha a importância de não apenas ler, mas de explicar o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. 1 de Coríntios 14:9. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Como é importante, irmãos, entendermos o que estamos lendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então a própria Bíblia dá essa orientação, né? Temos que saber o que estamos lendo. E quando nós não entendemos, ou sabendo o que estamos lendo, temos que lançar mão de recursos, né? E o recurso aí, nesse caso, seria um dicionário ou uma concordância bíblica. Temos aqui na nossa apostila no número 2, morfologia. O que é a morfologia? É o estudo das palavras isoladas da língua portuguesa. Vamos dar aqui um rápido exemplo, bem rapidinho, tá? João comeu pão. João comeu o pão. Como nós classificaríamos, palavra por palavra, esta frase? Pela morfologia. Alguém pode abrir o áudio e se arriscar? Você não é obrigado. Aqui agora é uma pequena demonstração de gramática da língua portuguesa. Ih, pastor, não falo muito bem português? Não, nem tenho ideia. Mas temos que entender isso aqui, porque é importante. João comeu pão. Comeu, por exemplo, eu classificaria João. Alguém está falando em mímica. Talvez o áudio está fechado. Hã? João é o sujeito. João é o sujeito. João é o sujeito. Comeu. Verbo. Verbo pretérito do indicativo. João comeu o pão. Ninguém? Predicado. Objeto direto. João comeu o quê? O pão. Predicado tem uma outra função. Essa é a nossa língua portuguesa, muito complicada. Deus, misericórdia de cada um de nós, né? No bacharel nós vamos ter uma matéria português
para pregadores evangélicos. Eita, isso aí vai perturbar muita gente lá no bacharel em teologia quando chegarem lá. Nós vamos usar a Bíblia como livro-texto para fazermos a aplicação da gramática da língua portuguesa. Então, isso que quer dizer a morfologia. A gente estuda as palavras isoladas. Aí vem a sintaxe. A sintaxe na língua portuguesa são as palavras combinadas na frase, suas distintas, diferenciadas funções no discurso. Então, morfologia e sintaxe estão muito próximas umas das outras. Virando a página 16, número 4. As línguas, idiomas originais do texto bíblico. Essas línguas, já sabemos, são o aramaico e o hebraico no Antigo Testamento e o grego, olha só, e o grego lá no Novo Testamento, mas o grego koiné, não se esqueçam, não é o grego clássico, o grego koiné, o grego do povo. Letra B, o exegeta necessita estudar e conhecer a estrutura gramatical dessas línguas. Não é para agora, gente, não é para agora. Só lá no bacharel que a gente vai entrar nesses pequenos pormenores. Mas só para você ter uma bem rápida visão. Não se preocupe com isso. Olha só. No grego existe o chamado caso genetivo. Um clássico exemplo. Pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Essa expressão, como lemos no português, no grego é do seu poder, que em português poderia ser sua palavra poderosa. Ganharia o quê? A capacidade de um adjetivo, mas o caso genetivo ele é sempre aquilo que dá a qualidade para alguém ou para um outro objeto. Então, palavra do seu poder. O tempo no aoristo grego, isso aqui dá um pequeno problema. Vamos então à primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Isso aqui dá um pequeno problema por causa das traduções. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 9. De acordo com a tradução, vou repetir, isso pode dar um probleminha, mas isso varia muito de acordo com a tradução que o leitor tenha, que o aluno tenha, que o ministro tenha. Por isso, eu volto a bater na tecla. Eu recomendo que você tenha mais de 2 traduções para não dar uma certa dor de cabeça. Existe uma tradução que diz assim, ó, não pode pecar. Eu vou aqui na Almeida Corrigida Atualizada, que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Está corretíssimo, tá? Agora, na Almeida Revista Corrigida, tá também parecido, muda só um pouquinho. Porque o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode viver pecando, que é nascido de Deus. A Almeida Revista Corrigida diz não pode continuar na prática do pecado. Na Almeida Revista Corrigida diz não pode viver pecando. Mas tem uma tradução, não sei se você tem essa tradução, é uma tradução da ARC antiga, que diz não pode pecar. Não sei se alguém tem essa tradução? Não pode. Ou Lucas tem. Lucas foi sorteado. Rapaz, Lucas foi sorteado. Então, gente, essa tradução é um pouco perigosa, porque ela afirma algo que biblicamente no original não é coerente. É como querendo dizer, se você é filho de Deus, se você é novo, é regenerado pelo poder do Espírito Santo, não tem como você pecar. Opa, aí cai numa heresia. Alguém está me acompanhando, gente? Por causa do problema da tradução, que ela abre essa brecha, ela abre esse espaço para você fazer uma afirmação até um tanto herética. Claro, irmãos, continuamos como seres humanos inclinados à prática do pecado. Só que o texto original, e pelo aoristo,
grego fala de não estar na prática do pecado ou viver praticando o pecado. É o chamado pecado deliberado. Mas a tradução que diz não pode pecar, cuidado, cuidado. Essa tradução não é coerente, não é correta, segundo o que nos ensina o aoristo grego. É bem estranho isso. Eu sei que alguns dos irmãos, como Lucas, e acredito que vários outros, continuam tendo essa tradução, mas é importante, repito, você ter pelo menos 2 ou 3 traduções. Um outro exemplo, né, no grego é o particípio perfeito. Um clássico exemplo é Mateus 16, 19. Será desligado nos céus. Desligado. Ado. Todo verbo com final ado quer dizer que ele é particípio. Aqui não tem muita dificuldade. A maior dificuldade geralmente aparece na questão do aoristo grego. Número 5. O exegeta, ou seja, o intérprete da escritura, deve ser um atento observador do texto bíblico. Olha, isso aqui é tremendo, isso aqui é fantástico. Ó. 1 de Reis 6, 20 e 22 e Levítico 16, 12. Vamos ler os 2 textos para ficar bem claro isso, para não dar confusão na cabeça de vocês. Primeiro livro dos Reis. Que tremendo isso aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 20 e 22. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e cobriu de ouro e também cobriu de cedro o altar. Vou repetir o texto, presta atenção. Isso aqui dá problema se você não ler com atenção. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Verso 22. E toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Agora, Levítico capítulo 16, versículo 12. Levítico 16, 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Existe nesses 2 textos uma palavra ou um objeto que é comum aos 2? Pergunto aqui. Existe um objeto ou uma palavra que ela é comum, aparece nos 2 textos? E qual é essa palavra ou objeto? Vamos lá. Caso o altar aqui, Altar. Preste atenção. Havia um altar, está aqui na apostila. Havia um altar, o altar do incenso, que pertencia ao lugar santíssimo, que era também chamado de Santo dos Santos do Templo, mas que situava-se no lugar santo do referido templo e antes do tabernáculo. Olha que coisa curiosa. Então houve uma modificação entre o tabernáculo e o templo. Então o altar do incenso no tabernáculo, ele estava aonde? No lugar santo. Mas veja só que curioso, no templo ele passa a estar dentro do lugar santíssimo. Observaram isso? Bem diferente. E isso causa um pouco de dificuldade. Zacarias capítulo 14, versos 9 e 10. Olha só, outro exemplo. A expressão toda a terra aparece aqui 2 vezes. Vamos lá em Zacarias. Isso depende muito da atenção de quem está lendo.
Se quem está lendo não está colocando a máxima atenção, vai dar problema na interpretação do texto. Uau! Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versos 9 e 10. Todos estão comigo? Zacarias 14, 9 e 10. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Esse é o verso 9. Verso 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. A palavra terra, pergunto, ela aparece nos dois versículos, sim ou não? A palavra terra aparece nos dois versículos? Segunda pergunta, a palavra terra tem o mesmo significado nos dois versículos ou Não, significados diferentes? tá diferente. Qual seria o significado da terra no 9 ou da terra no 10? O 9 fala de toda a Terra, fala todo hemisfério, né, terrestre, todo o globo terrestre. Todo o globo terrestre. É. Corretíssimo, corretíssimo. E o verso 10? Vai falar da Terra, já acho que é Israel, já fala de Israel, Da do, terra de Israel, de toda a Palestina. Perfeito! Olha só que interessante. Isso a gente precisa observar, mas a gente só descobre isso quando nós lemos com atenção ao texto. Com todo respeito, querido irmão e querida irmã, se você não ler com redobrada atenção, você não vai chegar a essa conclusão jamais. Outra questão aqui difícil, mas tem que colocar atenção. Ezequiel capítulo 28, existem dois personagens diferentes nesse capítulo. Se você nunca leu, você vai estar aí, lendo e faz um highlight. Em Ezequiel, do verso 1 ao 10, olha que interessante, em Ezequiel, do verso 1 ao verso 10, aparece a expressão o príncipe de Tiro. No verso 12, muda para rei de Tiro. Que diferença há? A expressão príncipe de Tiro está se referindo a um príncipe humano. E a expressão rei de Tiro refere-se a quem? A Satanás. Por causa das características que o texto em si apresenta. Aí você lê o verso 13, o 14 e o 15, aí você vai descobrir que as características ali aplicadas pastor. jamais seriam para o príncipe, senão para o rei de Tiro, que é Satanás. Sim, irmão Alexandre. No caso, a gente percebe pelo contexto, né? Por isso que é sempre importante a gente ler o texto e o contexto. Quando você pega o de 1 aqui, aí você vê um contexto. Quando você pega a partir do 11 aí, você vai perceber que está apontando mesmo para Satanás, que já vai estar dando as características, né? Exato, mas infelizmente a maioria dos leitores não tem a devida atenção. Deveriam ter atenção. E eu fico um pouco assustado que até os pregadores têm essa dificuldade de atenção. Não deveria, os pregadores deveriam ser os leitores mais atentos, né? Mas eu percebo, não criticando, por favor, isso aqui não é uma crítica, é uma observação que me chama muita atenção. Né? De 10 pregadores, só 4, 40%, são leitores atentos do texto. Só 4, 6 deles ficam para trás e interpretam a sua maneira. Isso dá problema, muito problema. Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Isso aqui vai causar um pouco de surpresa aos irmãos. Porque a gente tem uma ideia, mas é outra completamente diferente, como fala o nosso irmão Alexandre, por causa da leitura do contexto. Se você não está acostumado a ler o contexto, comece a se acostumar, comece a se habituar a ler o contexto, porque o contexto vai te ajudar a interpretar corretamente o texto. Gálatas capítulo 4, versículo de número 10. Olha o que diz lá. Gálatas capítulo 4, versículo de número 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Se você não lê o contexto, você vai dizer que Paulo aqui está dando uma informação.
mas não está dando, não. Se você ler os versículos que estão antes e depois, vai descobrir que Paulo está aqui censurando e não ordenando aos Gálatas. É uma censura, é uma exortação, é uma repreensão. É só você ler, não é? Os versículos que estão antes do número 10, que é o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4 e os que estão depois. Aí você vai descobrir fácil, mas tem que ler o contexto. Amém, irmãos? Quando estão entendendo? É necessário, todo texto que você separa para ler, você tem que ler os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Se você não lê-los, vai dar problema. Muito problema. Aí você vai interpretar aquele texto ao seu modo, e não o modo como a Bíblia já nos ensina a fazê-lo. Outro texto que também todo mundo interpreta um pouco errado, ou bastante errado, é João 5,39. Ei, meu Deus, vamos lá. Alguns têm até de memória. E dá problema. Se você não lê o contexto, dá um problemão. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui Jesus não está ordenando, senão mostrando a incoerência dos judeus. Mas, pastor, está escrito examinais. Presta atenção comigo, estão me acompanhando? Se fosse uma ordem, o verbo estaria no imperativo. Alô? E imperativo seria examinai, sem o S. Então, isso aqui não é no imperativo. Oh, eita, gramática da língua portuguesa. Se estivesse examinai, sem o S, aí seria uma ordem. Aí seria o verbo no imperativo, mas está examinais. Pastor, Uau! então no caso aqui, ele está fazendo tipo uma censura, uma crítica, ou seja, Exatíssimo, exatíssimo, exatíssimo. mostrando que eles, né, eles achavam que era melhor. Exatíssimo. Que eles são incoerentes, que eles são fora de lugar. Examinais, vós examinais. Ei, essa é uma figura de gramatical verbal da língua portuguesa chamada ênclise. Ei, pastor, não entra nesses detalhes, não, que vai me arrebentar. Ênclise na língua portuguesa, quando você omite o pronome reto, ao invés de dizer vós examinais, se usa examinais, não é? Tenho dor de cabeça, ao invés de dizer eu tenho dor de cabeça. Isso em língua portuguesa chama-se ênclise, ou ênclise pronominal. Eu omito, eu evito de usar o pronome reto, mas eu uso a conjugação do verbo. Quando eu digo tenho, automaticamente eu estou falando o quê? Da primeira pessoa do singular. Eu tenho. Quando eu falo tendes, já sabemos que estamos falando de vós. Tenham, estamos falando de eles. Estão percebendo, gente? Precisamos ter uma noção básica de gramática da língua portuguesa para entendermos um pouco a Bíblia. E, pastor, aí como disse um irmão ontem numa aula, deu B.O. para a minha vida. Não, deu B.O. para a sua vida, coisa aí. Com mais razão temos que estudar a Bíblia e com mais razão temos que ter um dicionário da língua portuguesa nas nossas mãos para não trazer maiores... Gente, a língua portuguesa é difícil, irmãos. Você pensa que a língua portuguesa é fácil? É difícil. E ela fica um pouquinho mais apertada na Bíblia, na leitura da Bíblia. Podemos ler a Bíblia? Podemos, claro. Mas para ter uma leitura mais fluida, mais produtiva, vale a pena termos um conceito, um conhecimento básico da gramática da língua portuguesa. Olha aqui outro detalhezinho, que aí é para os leitores desatentos. Êxodo 16, versículo 1, e Números 13, 21. Um aluno teimou comigo, pastor, isso aqui é um erro gráfico. Não é um erro gráfico, lê de novo. Não, pastor, isso aqui é um erro gráfico. Mas o menino ficou irritado comigo. Irmão, presta atenção. Na Bíblia tem o deserto de Sim com S e o deserto de Zim com Z.
Ele custou aceitar isso. Eu tive que mandar para ele um mapa bem sofisticado que eu tenho, fiz uma cópia, mandei para ele por e-mail. Aí ele se convenceu, mas na cabeça dele era um erro gráfico. Não, a minha Bíblia está errada. Não, então todas as Bíblias estão erradas. Porque um é sim e outro é zim. Quando você lê os textos com atenção, você vai observar que não é um erro gráfico, são os nomes que variam pelas letras. Isaías 42, 19. Aqui temos dois servos do Senhor, meu Deus, bem diferentes. Vamos lá, Isaías 42? Já estamos chegando perto de corrigir os exercícios. Aí alguém do outro lado tá começando a pensar, então eu tenho que ler a Bíblia com muito maior atenção? Sim, muito maior atenção. É fácil, entre aspas, ler a Bíblia, difícil é estudá-la. E só estudando é que conseguimos interpretá-la corretamente. Uma simples leitura não nos dá condições de fazermos uma correta e boa interpretação do texto sagrado. Isaías 42, 1. Todos estão comigo? Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Esse é o versículo 1, Isaías 42. E o que diz o versículo 19 do mesmo capítulo 42? Quem é cego, senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como galardoado, e cego como servo do Senhor? Eu não sei na sua Bíblia, mas algumas traduções em português, até para dar um empurrãozinho no leitor, fizeram uma pequena, deram uma grande ajuda. Aqui na minha tradução, eu estou lendo em Almeida Revista Corrigida, no versículo 1, tem algo que me chama muito a atenção quando aparece a palavra servo. Não sei na sua tradução. Vamos ver. De repente, aí na sua tradução tem algo que chama atenção. O Quando S aparece maiúsculo, a palavra... Hã? S minúsculo. S maiúsculo. Olha o empurrãozinho que os editores das novas traduções da língua portuguesa deram em várias Bíblias. Colocaram o S maiúsculo. Só isso? Tem mais alguma coisa em maiúsculo? Dê uma olhadinha aí na sua tradução. Eleito, letra E. Eleito, ó, olha o empurrãozinho aí, é só para chamar atenção. Eleito está com a letra E. Pastor, eu nunca Maiúscula. tinha observado isso. É normal? Você nunca observou porque nunca leu com a máxima atenção esse texto. Então eleito tem letras maiúsculas. E qual é a outra palavrinha que tem letra maiúscula aí, no início? Tem uma palavrinha aí também que tem uma letra maiúscula no início. Tem 3 Espírito. palavras. Espírito, espírito. Então, ó, servo, eleito e espírito. Anote aí, ou faz um highlight para você não se esquecer. Mas por que tá aí o servo com S maiúsculo, eleito com E maiúsculo e o espírito com E maiúsculo? É para te ajudar a entender que está tudo ligado com a pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Isso é proposital, é para te ajudar a entender, é para te ajudar a prestar atenção, a te chamar a atenção. Já em Isaías 42, 19, você não encontra essas dificuldades. Aliás, você não encontra esses pontos chamativos. Você encontra a palavra servo escrita normalmente em S minúsculo. Mas pastor, que está se referindo a que servo? A nação de Israel. Oh! E como eu sei que é a nação de Israel? Aí eu sou obrigado a ler o versículo 18, o versículo 17, o versículo 16, o versículo 15, o versículo 14. Peraí, então vou ter que sempre ter em consideração a leitura de todo um capítulo quando eu leio um versículo. É desse jeito. Anote aí, isso é uma regra. Quando você vai interpretar um versículo da Bíblia, sempre é recomendável ler todo o capítulo. E, pastor, se tiver 20, 30, 40 versículos, não importa. Você terá que ler todo o capítulo. Se você quer interpretar
corretamente um versículo, você é obrigado a ler todo o capítulo, porque o capítulo vai te dar a visão exata do que se refere àquele versículo. Mas a maioria não aprende ou nunca aprendeu a fazer isso. Mas eu estou passando essa dica para vocês porque vocês vão passar a partir de hoje. A partir de hoje. Isso é uma regrinha maravilhosa. Que é interpretar um versículo da Bíblia, que seja um só. Leia todo o capítulo. Aí você vai interpretar corretamente aquele versículo. Não importa. A regra funciona desse jeito. Irmãos, Deus colocou isso na própria Bíblia. Isso é um sistema que não falha. É maravilhoso. É maravilhoso. Agora, não tenta interpretar um versículo sozinho, isolado. Aí dá BO, dá problema, dá dor de cabeça. Aí você vai dar a sua interpretação, não a interpretação que a própria Bíblia está ali, nos mostrando de forma clara e registrada. Todos me compreenderam, gente? Todos me compreenderam? Anota essa regrinha. Essa regrinha, ela é de ouro. Ela vale 5 milhões de dólares, pelo menos. E te evita muitas dores de cabeça. Ponto Ô, 6. pastor, rapidinho. Fale. Sim, É sim. igual o texto de Romanos 7, né, que nós estudamos na lição passada sobre a lei, E a mesma isto, palavra com vários significados. Se a gente com não, vários significados. não atenta a ler todo o texto, o contexto, fica sem entender o que está de fato explicando, né? Exato. O nosso evangelista Alexandre deixou bem claro. O capítulo 7 aos Romanos aparece várias vezes, mais de 6 vezes a palavra lei. Mas como é que eu vou descobrir o significado de cada uma das palavras leis? Quando eu leio todo o capítulo 7, de cima a baixo. Aí você descobrir que lei aqui tem um significado, lei aqui tem outro significado, lei aqui tem outro significado. Mas como é que eu vou descobrir esses significados? Pelo contexto. E o que é o contexto? É a leitura de todo o capítulo que envolve o texto. Vamos lá, então? Falando em texto, já estamos finalizando essa parte antes de corrigir os exercícios. O texto em geral. O que é o texto em geral? Está aqui, ó. Preste atenção, número 6. O texto é o fluxo normal da comunicação escrita. É a contextura da comunicação escrita. Letra B. Texto provém do latim textus, que quer dizer tecido, tela, ou seja, o tecido do discurso. João comeu o pão e teve indigestão. Isso é uma frase que você então tem que montar através de unidades de palavras para que haja sentido naquilo que você está querendo comunicar-se de forma escrita. Então, eu estou falando de texto. Eu sei que, infelizmente, nos dias de hoje, né, no passado, não vou muito longe, há 30 anos, 40 anos, eu vou até 50, não passo disso, porque eu tenho 64 anos de idade, mas eu me lembro que há 50, 40 e 30 anos, preste atenção no que eu vou dizer, na escola primária, era estimulado no jovem, na criança, no adolescente, no adulto, a lançar mão de técnicas de redação e a escrever muito. Hoje em dia, as pessoas perderam o hábito de escrever. Elas têm hoje o hábito de digitar. Mas, pastor, é bem mais prático digitar. Eu sei que é prático digitar. Eu digito quase 10 horas por dia. Eu sei o que é isso. Né? Eu sofro de tendinites violentas. Eu não estou aqui hoje com as minhas pulsadeiras, mas volta e meia eu estou com infecção nos meus pulsos de tanto digitar. É super prático? É, mas tira você o hábito de escrever. Quem geralmente escreve muito, lê muito. Quem geralmente escreve e lê, interpreta melhor o que está se lendo. Ou não é assim, gente? Se você lê pouco e escreve pouco, você vai ter muita dificuldade para interpretar qualquer texto, e principalmente a Bíblia. Então, pastor, eu estou num problema.
Eu trabalho demais, eu estudo demais, o meu tempo é apertado demais, eu pouco escrevo e pouco leio. Então, você está em um pequeno problema, entende? Porque isso é uma questão de geração. A geração de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos atrás, era muito habituada a escrever e a ler. Se eu perguntar a vocês, sem constranger, sem gerar nenhum tipo de constrangimento ou vergonha, quantos de vocês hoje costumam, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, mandar uma carta escrita e jogar pelo correio? Não me responda. Eu estou sozinho nessa história, eu estou sozinho. Não estou falando aqui por melhor do que ninguém. Isso é um hábito que eu adquiri ao longo de anos. Não falo isso que não sou melhor do que ninguém, irmãos. Isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Se hoje eu não mando pelo correio de 3 a 4 cartas escritas com a minha mão, não sou eu, é outra pessoa. Mas é muito prático digitar, eu sei, irmão. É muito fácil, é muito bom digitar, maravilha. Mas a escrita, o hábito de escrever, estimula a memória e estimula a visão, a memória visual. Ô, pastor, agora o senhor está falando um negócio que para mim é complicado, porque eu trabalho 10 horas, 12 horas, 14 horas, eu limpo 5, 6, 7 casas, o meu tempo é muito apertado, eu sei disso. A América é muito complicada, a América pode te dar muita coisa positiva para mim e a você. E dá mesmo, realmente, dá uma qualidade de vida, mas na questão da leitura e da escrita geram problemas. Mas a geração de hoje está nessa situação. Infelizmente, o sistema público de ensino não motiva a escrita e não motiva a leitura, mesmo aqui nos Estados Unidos, mas o sistema privado, sim. Muito bem, meus irmãos. Para fechar essa parte do número 6, aqui diz assim, ó: no texto bíblico temos 2 coisas principais: as palavras isoladas e a mensagem. Paramos por aqui hoje, vamos corrigir os exercícios? Paramos por aqui, vamos então dar continuação na nossa próxima aula, que será o dia 4 de junho. Então, 4 de junho estaremos entrando na nossa penúltima aula, 4 de junho. Vamos então corrigir os exercícios. Vamos corrigir os exercícios. Lá. Vamos abrir os nossos exercícios. Deixa eu ver aonde nós paramos. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu ver aqui. 37, pastor. 37. Obrigado, irmão Fernando. 37. Isto, na página de número 37. Vamos corrigir pelo menos até o número 2, na verdade, até o número 2, que é muito extenso, então, para não ir muito avançado no horário, vamos então corrigir o número 1 e o número 2. Repito, páginas 37 e 38. Número 1 e número 2. Próxima aula a gente corrigiria, entende? Então, a 38 e a 39. Então, vamos então corrigir? Assinale com um X a única alternativa correta. 2 pontos chaves que devem ser levados em conta com respeito aos princípios da aplicação do texto bíblico. Qual seria a correta a alternativa aí? D. Ai. D. D. D de B de dado. bala, B de bala ou D de dado? D de dado. B de dado. Não temos aí nenhuma resposta correta. Todas elas estão incorretas. Nenhuma das respostas anteriores. São os 2 pontos chaves. E aqui não vemos nenhum dos 2 pontos chaves. Quanto à procedência do texto bíblico, há 3 origens. C. Qual seria? D. Qual seria? C. C de casa. Deus, o homem e o diabo. Interessante. O texto, a procedência, não inspiração. A inspiração é o do Espírito Santo. Está na Bíblia, no texto bíblico,
é o Espírito Santo quem inspirou, mas não seja por isso que Deus não permitiu o diabo ou o homem falarem. Interessante. Então, 2, letra C. A aplicação do texto bíblico pode ser quanto... Aqui, muita atenção, muita atenção. A. A. É a letra A. Sentido, ordem, tempo, povo, natureza e lugar. Muita atenção, que isso aqui confunde. Sentido, ordem, tempo, povo, natureza e lugar. A natureza ou aspecto do texto pode ser... Muita atenção aqui, muita atenção. Número 4. B. A natureza... Letra B. Letra B. Letra B de bola. Doutrinária, histórica e Profética. profética. Perdão. Doutrinária, histórica e profética. Número 5. Há 3 povos bíblicos para quem se destina o texto bíblico. Vamos lá? B. Letra B. B. B de bola. Igreja, judeus e gentios. Então, sempre a Bíblia vai ter um endereço para esses 3. Sempre, sempre. Ou vão ser os 3 ao mesmo tempo ou os 3 em separado. Número 6. O sentido ou significado do texto pode ser D. D. B de bola. Simbólico, Sim. literal ou alegórico. Esse alegórico seria também figurado, mas como aí estamos pedindo 3 alternativas e o figurado e o literal só aparece na letra D, então se encaixaria perfeitamente a letra B de bola. Simbólico, literal ou alegórico. Perdão. Número 7. Da má ou falsa interpretação do Santo Livro tem como resultado Letra C. 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 letra C. Heresias, religiões falsas, doutrinas falsas e seitas falsas. É a que melhor se encaixa. Número 7, letra C. 8. Os mais comuns erros de interpretação da Bíblia são... Muita atenção aqui, bastante atenção. Letra B. Letra B. Letra B. B de bola. Os métodos pietístico, autoritário, alegórico e lógico. Pietístico, autoritário e lógico. Número 9. Livros indispensáveis ao intérprete ou expositor das Sagradas Escrituras. D de Muita dado. atenção aqui. Letra D. D de dado. Tá aqui bem claro. Se você errar essa, é complicado. Manual de Referências, Concordância Bíblica e Dicionário da Teologia do Antigo e Novo Testamento. Número 9, letra D. 10. O método de interpretação bíblica em um sistema racionalista de ideias. A. D. A. Lógico. Letra A. Número 10, lógico. Para quem se perdeu, ó, número 1, D de dado. 2, C de casa. 3, A de Apolo. 4, B de bola. 5, B de bola. 6, B de bola também. 7, C de casa. 8, B de bola. 9, 10 de dado. E 9, 10 de dado. E 10, A de Apolo. Para fechar por hoje, marque com seus certo e errado. O chamado tetragramaton, YHWH, quer dizer salvador, resgatador ou vencedor. Certo ou errado? Errado. 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 Que o tetragramaton quer dizer eu sou o que eu sou. A palavra hebraica Adonai ocorre ao longo da Bíblia por 439 vezes. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. A palavra número 3, a palavra hebraica Jeová, Yahweh, ocorre ao longo da Bíblia por 6.998 vezes exatamente. Certo ou errado?
Errado. 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 É menos de 5.000 vezes? 4. As palavras cadeira e bordão em hebraico possuem as mesmas consoantes, MTH, correto ou errado? Certo. Errado. Certíssimo, certíssimo. Cadeira e bordão no hebraico tem o mesmo número de palavras, ou o mesmo conjunto de letras, melhor dizendo. Número 5, adelphos em grego quer dizer irmão, significando parente, certo ou errado? Errado. Errado, errado. Adelphos fala de irmão como linha consanguínea. Yes. Número 6, Selena Zonai em grego é lunático, pelo fato que é na lua cheia de ataques que pioravam, certo ou errado? Certo. Certo, Selezonai quer dizer lunático. Número 7, caminho de um sábado, 6 estádios, 185 metros, certo ou errado? É. Certíssimo. Os espelhos da antiguidade eram feitos de puro cristal e por isso a imagem era a mais exata possível, certo ou errado? Errado. Errado, porque o cristal não existia nos tempos bíblicos ainda, eram de latão. Então, errado. Número 9, a letra mata refere-se à dispensação do governo humano, certo ou errado? Errado. Certo. Errado. Refere-se à dispensação da lei. Errado. O número 9 errado. Número 10, Elohim. Em hebraico é Deus que designa singular de humanidade, certo ou errado? Errado. Errado, porque Elohim está no plural e significa plural de majestade. Então, recapitulando: 1, errado. 2, certo. 3, errado. 4, certo. 5, errado. 6 e 7, certo. 8, 9 e 10, erradas. Próxima aula, vamos corrigir o número 3, preencha as lacunas, na página 38. Vamos corrigir também na página 39. Vamos corrigir na página 40, coluna A, ou a coluna B. E vamos, em sala de aula, fazer o exercício final da revisão, nas páginas 41 e 42. 41 e 42. Para a leitura, acredito que a leitura já dei para vocês até o final. Sim, acredito que sim. Para a leitura, deixa eu ver aqui. Isso, para a leitura da página 30. Deixa eu ver aqui. Não, acho que leitura já não tem mais. Não, a leitura já deu tudo. Então, por gentileza, trabalhem em cima, então, se quiserem, né? Não é obrigado, embora as páginas 41 e 42 a gente vai fazer os exercícios em sala de aula, mas a gente vai corrigir da página 38, preenche as lacunas, da página 40, relacione a coluna A com a coluna B, e vamos fazer juntos a revisão geral, perfeito? Para então a gente partir para a última aula no dia 11 de junho, com a provinha no final, que será baseada nos exercícios. Como são muitos exercícios, preste atenção, eu vou dar as páginas na próxima aula dos exercícios que vocês vão estudar. É muita quantidade. Alguém está percebendo? Alguém está observando? É muitos exercícios. Então, eu não vou dar todos os exercícios. Eu vou dar algumas poucas páginas sobre as quais vocês vão estudar. Página tal, página tal, página tal, e pronto. Aí vocês ficam focados naquelas páginas, porque dali sim vamos extrair a nossa provinha. Não serão todos, mas eu vou fazer uma seleção, né, uma combinação bem variada de todos os exercícios espalhados na apostila, tá? Mas aí fiquem tranquilos que não serão todos, vai ser apenas uma pequena variação que eu vou combiná-los. Muito bem, meus irmãos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até o momento estamos caminhando bem. Bom, vamos lá. Perguntas, dúvidas? Perfeito? Maravilha. Quero agradecer a participação
de todos que puderam, né, estar aqui conosco. Acredito que, deixa eu ver aqui, acredito que todos conseguiram, né? Chegaram um pouquinho, menos o irmão Leandro, né, que infelizmente não pôde estar conosco, irmão Leandro Bonjour, mas todos conseguiram estar hoje aqui conosco. Muito obrigado o esforço, né, de todos vocês que se esforçaram muito para estarem aqui. Muito obrigado. Alguns não puderam ter os seus vídeos abertos devido a algumas dificuldades, né, mas na medida do possível, procurem sempre ter a consideração do vídeo ligado. Eu sei que alguns não podem devido a A e B, e se puderem me avisar com antecedência, pastor, hoje eu estou com um problema tal, não posso manter o meu vídeo aberto, eu agradeceria, tá? Para que não se crie um precedente, né? Ou seja, que não haja aquela má interpretação que o aluno está com o vídeo fechado porque ele quer, porque realmente ele precisa por A e B razões, mas não dá um toquezinho de leve. Hoje eu vou manter meu vídeo fechado por causa disso, e por causa daquilo. Alguns já o fizeram, outros talvez na correria se esqueceram, mas eu agradeceria. Se minutos antes da aula você não pode ter o vídeo aberto, só avisar. Mandar uma mensagem curtinha, pastor, por causa disso eu não posso ter o vídeo hoje aberto, né? A gente vai entender perfeitamente, contanto que você nos avise, que a gente agradece demais, demais mesmo. Obrigado a todos que puderam estar aqui conosco, Deus os abençoe. Também quero agradecer aos alunos que já fizeram os pagamentos do mês de maio. Se você ainda não fez o pagamento do mês de maio ou se esqueceu, você tem até o dia 31 próximo, ou seja, até a sexta-feira. Se até sexta-feira você não enviar o seu pagamento, infelizmente, no dia 1º você já receberá já uma notificação cobrando a multinha de $10, né? Mas se tiver algum problema, só nos avisa antes, pastor, vou atrasar esse mês por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se você der uma justificativa, a gente não vai, claro, cobrar a multa de $10. Agora, se você não der uma justificativa, fica complicado demais a gente adivinhar o que está acontecendo com o aluno nos seus problemas. Amém? Todos entendido? Entenderam? Maravilha? Glória a Deus. Vamos então fechar nossa aula de hoje agradecendo ao Senhor nosso Deus, né? Vamos pedir, vamos ver aqui. Tá difícil escolher alguém aqui que esteja com o vídeo aberto para fazer uma oração. Vamos pedir nosso irmão Wallison. Tá ligadíssimo, irmão Wallison, né? Parece que o irmão Wallison está entrando aqui dentro do meu escritório, né? Quem sabe um dia o irmão Wallison vem aqui por Orlando e toma um café reforçado aqui, né? Nós não somos mineiros, mas fazemos café igual a gaúcho, né? Eu não tomo cafeína, mas minha esposa toma cafeína. Então, né, o café do irmão Alisson vai tomar aqui, vai sair daqui fortalecido. Então, nosso irmão Alisson, vindo aqui em Orlando, as portas da nossa humilde casa estão abertas, né, para receber o servo de Deus. Irmão Alisson, então, vai estar agora Amém. levantando a sua voz e agradecendo ao Senhor nosso Deus, nossa aula de hoje. Muito obrigado, Deus Amém. nos abençoe poderosamente. Irmão Alisson, com a palavra de oração. Amém. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti para Aleluia. agradecer ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Mais uma vez, de estarmos aprendendo mais e mais da Tua sagrada palavra. Que o Senhor venha continuar abençoando o Teu Filho, capacitando, dando sabedoria para estar nos ensinando a cada dia para aprender mais de Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este momento, a qual o Senhor nos abençoou, o Senhor abriu a nossa mente, nos deu entendimento e continua nos dando sabedoria a cada dia, ó Pai. Graças Que o te Senhor damos, Senhor. venha nos conceder, ó Deus, um restante de noite abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, para a honra e glória do teu nome. Amém, meu Deus. Em nome de E Jesus. amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, Verdade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, verdade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. 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 É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua.
É necessário que ele cresça Ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Ó, no coração de cada um de vocês, Deus os abençoe. Uma ótima final de terça-feira, uma ótima semana. Deus os abençoe poderosamente. Tudo que vocês colocarem as mãos, sejam vocês prosperados em nome de Jesus. Vejo vocês na próxima terça-feira, dia 4 de junho, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, estou aqui à sua disposição. Em 1 hora, o vídeo da aula gravada já estará à disposição de todos vocês aqui no grupo. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado, Deus os abençoe.